você vai ter que administrar. Você não tem um jogador para ter que tem essa característica, então você tem que mudar a característica de jogo. Isso que a gente discutia ontem. E aí isso é o grande problema. Que o Lázaro não fez. Talvez, então, mas ele não fez, talvez porque ele está em processo ainda de descobrimento. Não deu tempo ainda, né? Perfeito, começo de temporada. Começo de temporada. O Maicon, que eu acabei de falar aqui, eu acho que o Maicon pode, entre aspas, assumir talvez um pouco essa questão do Renato de fazer essa bola chegar, porque o Maicon tem um pouco essa característica diferente. Juliano nunca. Tá mal, né? Então, o Juliano, para mim, ele é um bom jogador, mas eu lembro do primeiro jogo dele contra o Santos, na Vila Belmiro, que ele foi muito bem. Salve, Corinthians! Salve, galera do Timão! Rapaziada, vídeo top aqui. Olha só a aula que o Zé Elias dá, falando a respeito da derrota de ontem para o São Bernardo e também falando sobre o elenco do Corinthians. Rapaziada, sinceramente, vou dar minha opinião com dor no coração, mas se depender do Duílio, esse ano será mais um ano que a gente vai ver o Flamengo e o Palmeiras ser campeão e a gente só olhando. Repito, se depender do Duílio, 2023 a gente não pega nenhuma vaga na Libertadores de 2024. Porque ontem ficou nítido que o Corinthians precisa de peças de reposições à altura. Corinthians precisa de peça de reposição à altura para o Renato Augusto principalmente. Fábio Santos nem se fala, Fagner e principalmente também a zaga. Pessoal, comente aí. Esse ano, 2023... será mais uma vez em branco? Porque o Duílio não toma atitude. Comente aí, use o espaço de comentário e dê a sua opinião. E não esqueça, ó, fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E agora observe a aula que o Zé Elias fala sobre o Corinthians. Vamos lá. Tem que dar chance pro Bruno. Tô falando, não dá para ser titular do Corinthians. Vamos lá. Neste momento, a zaga tem que ser Gil e Bruno Mendes? A gente tem começo de temporada, né? Começo de temporada. Vou me basear naquilo que o Lázaro falou. Estamos testando novas formações. Se ele está testando novas formações, é porque ele está vendo que tem dificuldade. Porque já sentiu que tem problema ali. Sim, ele tem determinadas posições que ele está com dificuldade. O Balbuena fica até junho. Isso. Né? Então é natural ele começar a testar novos jogadores nessa posição e o Balbuena jogar menos. Cada vez mais o Balbuena ficar de fora. Eu acredito que nesse momento ele tem que testar o time titular. Se o Balbuena realmente for embora, obrigado pelos serviços prestados e vou dar sequência ao titular. Mas assim, se realmente for Bruno e Gil, um deles vai ter que ser adaptado a jogar na esquerda. Ambos jogam do lado direito. Gil, sim. Provavelmente o Gil deve jogar na esquerda. Então, mas precisa colocar a dupla para jogar. Então, mas o Balbuena, a questão não é... Claro, vai terminar um contrato. Mas se o cara tá bem, você já tá olhando agora fevereiro para março, você falou, opa, lá em junho a gente tem que dar um jeitinho aí, tem de comprar, de negociar, de onde vai vir o dinheiro, como é que vai ser esse negócio, que a gente precisa do cara. No momento não é essa a impressão. Eu acho que não é uma coisa tipo, perdemos o Balbuena. Não, tudo bem. Mas assim, William, eu acho que tem determinados... E aí a gente não tem o dia a dia, né? Isso influencia muito para você escolher os jogadores, para você entender qual é de fato a condição física. Não me parece que o Balbuena tem uma condição, neste momento, uma condição física ideal para ser o titular. Mas isso é uma coisa dele ou é uma coisa de começo de temporada? Não, eu acho que é começo de temporada e tem alguns jogadores também que estão bem abaixo. Se você analisar, os jogadores estão abaixo. Eu acho que é natural isso. Você tem um desequilíbrio físico, né, dentro de um elenco no começo de temporada. É lógico que já deveria estar um pouco mais à frente, mais adiantado em relação à preparação física. Mas eu acho que nesse momento é muito mais... Não é nem questão técnica, é questão física, que aí prejudica a técnica. Né? Porque é um jogador de força. Se você não está bem fisicamente, o teu ponto forte desaparece e começa a aparecer o ponto fraco. Ô, Birner, o que você faria agora? Você daria sequência para Bruno Mendes e Gil, porque você está vendo que o Balbuena não está bem e o Balbuena vai embora pode ir embora em junho? Ou você continua apostando um bocadinho mais no Balbuena para ter essa condição física, para ter uma sequência, quem sabe se recuperar? Porque o nível técnico do Balbuena, que a gente viu lá, é um bom nível técnico, é um bom zagueiro. Sim. Mas vale a pena apostar nisso ou começar a trabalhar o Mendes? Primeiro você precisa entender o porquê do futebol desse nível, abaixo do futebol que ele já mostrou. Acho que início de temporada também, por mais que não seja até o começo assim, e o campeonato estadual não são exatamente os melhores momentos para você tirar alguma conclusão sobre o desempenho do jogador durante a temporada. Então, se ele não tiver problema físico, se ele não tiver muito abaixo fisicamente, eu colocaria o Bruno Mendes para jogar mais vezes, testaria outras formações
na zaga, outros ajustes de ideias para esses jogadores funcionarem não são os ideais. Tá. É fato que o Corinthians tem uma Renato Augusto dependência? Porque a impressão é a seguinte, se tiver o Renato Augusto, está tudo certo. Mas ontem... Muda tudo. Não tinha o Renato Augusto, não tinha o Maicon, não tinha o Yuri Alberto. Já não vinha jogando, né? Sim, mas é bom lembrar, né? Sim. Que é um cara que é para ser titular, o Maicon. Né? O Fausto Vera estava no banco no começo. No segundo tempo. O Fábio Santos estava no banco também. Né? Nossa, esse lado esquerdo da defesa do Corinthians foi pavoroso. Então, peraí, a gente tem muitos desfalques ontem. Alguns entraram, outros não entraram, porque estão fora mesmo. Tem muitos desfalques. Ele ia produzir alguma coisa, ele já teve momentos interessantes, no começo no Inter, armação e tal. Ele não funciona. Então, o Corinthians você pega nesse ano mesmo de 2023, quando o Renato Augusto está sendo mais bem escalado, né, mais bem posicionado, jogando onde ele gosta, as jogadas que ele faz, que ele tira da cartola. Inversão para achar o Fagner livre na direita, um toque de letra que deixa o companheiro na cara do gol. Tira isso. O Corinthians é um time acéfalo. O Corinthians não cria. Ontem a dificuldade que o Corinthians tinha para produzir alguma coisa ofensivamente se torna um time completamente imprevisível, um time travado, muito quadrado demais. O Renato Augusto é uma luz nas trevas corintianas. Nossa, né? Que bonito isso, hein? Você tem o Renato... Dá recorte, hein? Eu acho que é um trio ali que acaba tornando o time um pouco especial quando tem a bola. O Renato, que para mim é um dos jogadores mais inteligentes e tecnicamente jogador que mais gosto que eu vi nos últimos tempos aqui no futebol brasileiro. E o Yuri Alberto, para mim, também é um centroavante de nível muito alto. E o Watson, que é capaz de completar ataque, meio campo, tá baixando posicionamentos, o que também acho que tem a ver com a orientação do Renato Augusto dentro de campo. Porque o Renato é um técnico em campo. Então vai conversar, as coisas vão se acertando quando não estão funcionando direito. Você tira o Renato, você tira o Yuri, apareceu uma outra equipe. Uma equipe que tem 78% de posse de bola, uma finalização na direção do gol. Perdendo o jogo no segundo tempo, uma bola na trave, mas nenhuma finalização, nenhuma defesa do goleiro de São Bernardo. E é uma equipe com muita dificuldade de produzir fora de casa. Porque em casa tem gramado, a proximidade da torcida, ali acontece uma coisa que mexe com os jogadores e com os adversários também. Né? Jogar em Itaquera é difícil para qualquer equipe. Então, você tira esse jogador, o Renato, você tira a inteligência da equipe. O Yuri também é muito inteligente. Você tira os dois, você tira os melhores na hora de tomar decisão e os melhores tecnicamente. Só que se você tirar o Renato e deixar o Yuri tem dificuldade. Vai ter. A bola não vai chegar. O Renato ainda finaliza bem. A gente fala de um Corinthians que tem dificuldade de criar e que finaliza pouco. Até nisso, o Renato Augusto já quantas vezes salvou o Corinthians com um chute de fora da área? Ontem foi o meio-campo, né? Tô vendo aqui, Rony, o Duqueiroz e o Juliano. É um meio-campo mais trabalhador do que técnico. Mais operário, né? Mais operário. Mas não é pior que o do São Bernardo, né? Então, mas depende da forma como você coloca. Exato. Depende da forma como você coloca. Até a posse de bola de 78%. Sim, mas se eu sou o São Bernardo, com esse meio campo, eu entrego a bola mesmo pro Corinthians. O São Bernardo é o segundo melhor time do Campeonato Paulista. Ele tá no grupo do Palmeiras, só tem campanha inferior à do Palmeiras. Tudo indica que vai ter esse confronto nas quartas de final. Então também o adversário tem méritos, né? Para não falar só o Corinthians. O treinador o Márcio Zanardi, né? É um ótimo treinador. Ele veio das categorias de base do Corinthians. Depois ele passou pela Portuguesa tal, e agora está no São Bernardo. Acho que, se não me engano, é o segundo ano dele no São Bernardo. E ele é um bom treinador, meu. Ele é um bom treinador. Ontem, além do 2x0. São Bernardo é a segunda melhor campanha do campeonato. Ele é bom treinador. Márcio Zanardi é bom treinador. Meteu bola na trave, poderia ter feito terceiro gol no final. Tem espaço para contra-atacar. Mas com esse time é time de trabalhador. Eu também entrego. Vai jogar quem? Aí vai jogar Renato? Peraí, agora eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque essa bola vai chegar. Por mais que você marque o Renato, aí é o condicionamento dos teus jogadores, que estão ao lado do Renato, e dos adversários. O Renato é inteligente no sentido tático, né? Então ele está vendo que ele está sendo marcado ao individual, ele leva o jogador para um outro canto. Entendeu? E aí entra o Adson jogando um pouco por dentro. Então tem uma série de movimentações que ele acaba condicionando. Além das referências, né? Porque eu estou com dificuldade de meio campo. Pega a bola, tem o Renato ali na frente, toca a bola para o Renato. Então, mas o Renato não vai poder jogar todos os jogos. Sim, mas aí, a sequência do Corinthians, com tantas competições... Sim. E aí, faz o quê? Porque se o Corinthians tem o Renato dependente... Bate lá na porta lá do presidente e fala assim, presidente, contrata não tem que contratar não tem. Eu estava conversando sobre isso ontem no Link, inclusive o Bubu e o Berner estavam. No começo do ano não tem esse cara, não dá. Não tem. E é difícil de encontrar, hein? Sim. É difícil de encontrar um jogador igual o Renato, mas você tem que ter um jogador no elenco, 1, 2 ou 3 jogadores que façam as suas características mudarem ao longo do jogo.
Só que não... Também sem o Yuri Alberto. Mas Só é o que fazer eu tô uma falando. lista, Zé. Tem reposição tira o também. Renato. Não, tirar o Renato Eu não não preciso ir pro Yuri Alberto. Tira o Renato e deixa só o Yuri Alberto jogando. Excluindo momentos de jogadores, essas coisas. Jogadores são caros pro padrão do futebol brasileiro. Caros, acima da média. Roger Guedes, Yuri Alberto. Vamos continuar aqui. Paulinho, se machucou. Renato Augusto. Juliano. Maicon. Vamos continuar aqui. Mas eu acabei de falar. Cássio. Gil. Fagner. Gil. Balbuena. Fábio Santos. Mas para jogar, acabei de falar, Beni, são 11 jogadores. Você tem 11 jogadores. Quando você precisa repor esses jogadores, ou Renato Augusto não vai conseguir ter uma sequência de 3, 4 jogos. Você vai ter que administrar. Você não tem um jogador para ter que tem essa característica. Então você tem que mudar a característica de jogo. Isso que a gente discutia E ontem. aí isso é o grande Que problema. o Lázaro não fez. Talvez, então, mas ele não fez, talvez porque ele está em processo ainda de descobrimento. Não deu tempo ainda, né? Deu Perfeito. tempo. Começo de temporada. Começo Perfeito. de temporada. Perfeito. O Maicon, que eu acabei de falar aqui, eu acho que o Maicon pode, entre aspas, assumir talvez um pouco essa questão do Renato de fazer essa bola chegar, porque o Maicon tem um pouco essa característica. Juliano nunca. Tá mal, né? Então, o Juliano, para mim, ele é um bom jogador, mas eu lembro do primeiro jogo dele contra o Santos, na Vila Belmiro, que ele foi muito bem. Depois ele teve altos e baixos, fazia um jogo bem, depois ele sumia, O Juliano é o famoso trabalhador, é o cara que te faz o movimento. Então ele toca, ele se movimenta, ele chega na área, ele faz isso. Só que assim, ele depende de um cara, ele não é um armador. Ele depende de um Renato Augusto para fazer essa bola chegar e ele poder fazer um 2. Quando o Juliano chegou, o Renato Augusto não tinha chegado ainda. E os primeiros... Tinha. Eu não sei se chegaram a ser 6, não chegou a ser 6 meses. Os primeiros 4 meses do Juliano, com o Silvinho, foram muito bons. Sim. Depois é que... Mas ele não era o armador. Não. Ele não assumia a posição que tinha o Renato. Ele era um cara que ele participava ativamente do jogo, mas ele não é um armador. Ele é o cara que faz a movimentação, que a gente fala. É o cara que movimenta o time do adversário para você ter os espaços para jogar. Né? Ele faz isso muito bem. Se você observar, o Juliano corre o tempo todo. Só que ele não tem essa característica. Ele não tem ninguém no meio-campo que faça essa bola chegar. Porque é início de temporada, Zé. Mas eu acho que o Corinthians criou jogadores, alguns, mas no final das contas acaba respingando no time inteiro, uma situação específica nessa temporada que foi a briga, no final das contas, aberta com o Vitor Pereira, insatisfação aberta com o Vitor Pereira. Sim. Porque os jogadores defendiam o Silvinho, e o Roberto não estava no time, vamos lembrar que não era exatamente a mesma equipe, defendiam o Silvinho e o time não jogava bem com o Silvinho. Aí veio o Vitor Pereira. Aí o time, como você mesmo já disse várias vezes, demorou, foi teimoso, não sei o quê, mas... Ele foi resultadista, ele jogava jogo a jogo. Mas no final da temporada o time terminou sendo competitivo de fato. Aí o técnico sai da maneira que sai. E a gente começa a ouvir de bastidor que a relação era ruim. Aí o Roger Guedes vai lá e fala o que fala. Esses jogadores, eles precisam produzir, não agora, ao longo do ano, um futebol melhor do que produziram ano passado com o Vitor Pereira. Eu acho que isso é, entre aspas, implícito, depois que você diz, o ambiente está leve. Agora a coisa melhorou. Se não... Eu acho que a maioria dos jogadores do Corinthians não tem mais como chegar no seu auge. O Cássio ainda é muito útil, o Fagner ainda é muito útil, sim, mas acho que eles não vão jogar o que não vão entregar. Mesmo o Renato Augusto, que é o grande destaque para o time do Corinthians, dificilmente ele vai conseguir, pelo menos em sequência, em ritmo, apresentar o que ele já apresentou. Então, assim, um ano a mais para um time que já é bastante meio que envelhecido. Mas eu particularmente, eu vejo o problema, o Corinthians com um ano repleto de jogos e com algumas dificuldades para repor os jogadores. O Corinthians certamente vai ter problemas em alguns jogos. O Romero não é mais o mesmo, né? Não, também, ele vai ter que... O Lázaro vai ter que escolher jogos. Ontem escolheu o jogo do Renato. Por quê? Teremos aí um jogo daqui a pouco. Brasília contra a Portuguesa e na outra semana Corinthians e Palmeiras. Jogo do Campeonato Paulista em Brasília? É a Portuguesa vendendo. Entendeu? Então, assim, você tem esse... O Corinthians vai ter que fazer isso o ano inteiro. Estaduais. Tira o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não joga. Você adianta o Roger. Aí você começa a achar posições. Aí você vai ter que encontrar posições... Começa a achar problema. Você pouparia o Renato agora no final de semana também? Viagem, Brasília, Portuguesa, para jogar bem contra o Palmeiras? Para estar inteiraço contra o Palmeiras?
Itaquera, meio de aí. semana, Porque né? em Fim de Itaquera- semana e meio... O do Na Palmeiras quinta. é no final de semana ou é no O meio de semana? Palmeiras é quinta-feira. quinta. Palmeiras é quinta. Não, eu seguro o Renato. Joga segundo tempo, meio tempo. Porque a Portuguesa talvez seja o pior time desse Campeonato Paulista, Eu né? seguro. Eu seguro um pouco o Renato. Eu tenho que administrar um cara que faz a diferença E pra olha, ele. se o Corinthians ganha do Palmeiras, é Entendeu? de novo. É, Assim como foi contra o São Paulo importante e tal, se ganha do É isso, é o Palmeiras. cara não. que faz a diferença. Por que eu vou expor? Eu vou tentar dar um pouquinho mais de ritmo para ele. Portuguesa, joga 45 minutos, descansa, tá tudo bem, voltou a ter o ritmo de jogo. Mas o Corinthians tem Libertadores, tem Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Esse elenco vai suportar? Não, esse elenco vai ser o elenco, como é que fala? Como o Vitor Pereira falava muito ano passado, vai ser resultadista. O cara vai jogar para não perder. O fã de esportes está participando, torcedor corintiano. Rapaziada, contra a Portuguesa lá em Brasília, agora final de semana, mano, poupa o Renato Augusto, porque o jogo que importa realmente é contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, na quinta-feira às 21h30. Neoquímica Arena vai estar lotada. Corinthians não pode perder esse clássico, porque senão já vira freguês de vez do Palmeiras. Se o Corinthians perder do Palmeiras, é freguesia. É freguesia, porque o ano passado perdeu todos os jogos para o Palmeiras. Quer dizer, perdeu quase todos os clássicos. Só ganhamos do Santos. E esse ano já ganhamos um. Então quinta-feira, pessoal, é Renato Augusto. Poupa agora domingo e quinta-feira vai com o homem. E vamos vencer o Palmeiras. E você, pensa igual? Comente aí, dá a sua opinião. E ajuda o parceiro aqui com o like, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!